Bom, eu vou falar agora da distribuição preditiva. Então, o assunto da aula de hoje vai ser distribuição preditiva. Depois que a gente faz o MCMC, roda os pontos da posterior e dos tetas, né? De teta 1, teta 2. Então, o que seria a distribuição preditiva? A distribuição preditiva seria a densidade estimada, seria a densidade estimada da curva dos dados, né, com os tetas do MCMC, com os tetas gerados do MCMC. Então, toda vez que a gente faz uma estimação do teta, a gente quer ver qual que seria a densidade nesse teta chapéu. Então, lá quando a gente faz o estimador de máxima verossimilhança no contexto não bayesiano, a gente tem interesse em fazer a curva lá, a f de x dado o teta chapéu MV. E aí a gente tem lá a curva, né, para ver. Até uma maneira de ver, né, se eu estou estimando bem a curva dos dados, né, comparar a curva estimada com o histograma dos dados. Bom, a gente vai fazer isso no contexto bayesiano e o que a gente usa para fazer isso no contexto bayesiano é a chamada distribuição preditiva. Então, esse aqui é um critério gráfico para avaliar o bom ajuste do modelo, né, da curva de densidade preditiva. Então, a maneira formal da distribuição preditiva ela é dada dessa forma aqui. Então, seria f de um y qualquer dado, de um y seguinte, dado os y observados. Bom, então o que a gente pode fazer aqui, algumas operações, a gente pode chegar aqui à curva da distribuição preditiva. Na verdade, a densidade da distribuição preditiva no ponto y n mais 1. Então, vamos supor que o ponto y n mais 1 é um ponto lá da densidade. Pode ser o ponto 10, o ponto, sei lá, o ponto 800, se é os dados lá do Rio Nilo, né, que tem uma magnitude maior. Então, qual que seria a densidade estimada naquele ponto lá? Então, como é que eu estimo a densidade naquele ponto? Então, a gente pode fazer a curva da distribuição, fazer a densidade preditiva nesse ponto, e a gente consegue chegar nesse resultado aqui. Vai ser o valor esperado da distribuição da densidade dado o θ. Vai ser a esperança da posteriori da densidade. Bom, então o que significa isso? Esse valor esperado da posteriori na densidade seria o quê? Seria fazer a integral da posteriori, porém, a gente não tem a distribuição a posteriori exata. O que a gente fez? A gente estimou pontos, né? Então, no MCMC, o que a gente fez? A gente encontrou um θ1, θ2, θ3, θ4 e assim por diante. Então, o que ocorre é que para cada θ que eu gerei lá no MCMC, na primeira iteração, na segunda, na terceira, cada uma delas vai me dar uma densidade no ponto Y. Então, lá no ponto 800, qual é a densidade lá dos dados do Rio Nilo no ponto 800? Então, se eu pegar a primeira iteração do MCMC, eu vou ter a densidade lá na primeira iteração, a densidade no ponto Y. Se eu pegar a segunda, eu vou ter a densidade. Então, para cada iteração do MCMC, eu tenho a densidade. Então, se eu tenho 1000 iterações lá no MCMC, 10.000, eu vou ter 10.000 densidades. Então, a maneira que eu faço o estimador da densidade nesse ponto seria essa equação aqui, seria tirar a média das densidades, seria fazer um sobre i somatório da densidade em cada i. Então, essa aqui seria o estimador da densidade no ponto 800, por exemplo. E para um outro ponto lá dos dados, eu quero o ponto 900, qual que vai ser a densidade estimada no ponto 900? Eu faço a mesma coisa. Então, eu vou pegar a densidade no 900 na primeira iteração, na segunda, na terceira, na milésima, e aí eu vou tirar a média. Então, para encontrar o estimador bayesiano da densidade num ponto, a gente faz isso, a gente tira a média das densidades em todos os pontos para cada iteração do MCMC. E aí, como é que eu faço a curva da distribuição preditiva? Então, a curva da distribuição preditiva seria pegar esse estimador da densidade não em um único ponto, mas pegar o estimador da densidade em todos os pontos lá do espaço amostral da variável. Seria pegar, se os dados do Rio Nilo estão entre 700 e 1.200, que a gente tinha feito no exemplo anterior, a gente vai pegar em todos esses pontos do espaço amostral e vai ter uma estimativa de cada ponto, e aí a gente vai fazer a curva estimada. Então, obviamente, não dá para estimar em todos os pontos, né? Como é uma variável contínua, né?
o espaço amostral tem infinitos pontos. Então, o que a gente vai fazer na prática é pegar um grid de valores no espaço amostral e para cada ponto nesse grid a gente vai estimar a densidade empírica. Então, essa é a maneira que a gente vai fazer para obter a função de distribuição empírica. Bom, então para ficar mais fácil o entendimento, eu vou explicar aqui no caderno. Então, a densidade, o que seria a densidade preditiva? A densidade preditiva estimada em um ponto y qualquer. Em um ponto y qualquer. Então, como é que eu faço a densidade estimada num ponto y qualquer? Bom, então o que a gente viu até agora? Quando a gente roda o MCMC, a gente tem a estimativa lá, um θ1, um θ2, até um θi, né? Então ele solta lá um. Então, lembrando que esse θ aqui já é da posterior. Então, aqui eu já estou supondo que eu tirei, já estou supondo que foi tirado o efeito do chute inicial, né? Então a cadeia já está bem comportada lá, né? Não tem aquele chute inicial. Já tirei as 1000 observações. Então já tirei o efeito do chute inicial, né? O efeito do chute inicial. Bom, então o que muitas pessoas fazem de maneira errada é o seguinte, tirar, então eu quero a densidade no ponto Y. Então, o meu θ chapéu seria o quê? Seria 1 sobre I somatória de I igual a 1 até I do θ izinho. Então, esse aqui seria o θ chapéu, a estimativa, né, da média a posteriori. E aí, o que as pessoas fazem? Ela faz F chapéu, a densidade estimada no ponto Y dado θ, eles consideram como sendo a densidade no Y no θ chapéu. Então, eles fazem dessa maneira aqui. A densidade estimada lá no ponto 800 seria pegar a média dos θs e só joga lá na densidade no ponto Y que eu quero. Então, isso aqui é a maneira incorreta de se fazer. Isso aqui é incorreto. Então, o que a gente faz é o seguinte, para cada θ, então o correto seria fazer o seguinte, para cada θ, eu tenho lá o θ1, tenho o θ2, tenho lá o θ3 e tenho até o último, né? Então, para cada um desses θs aqui, o que a gente tem que fazer é que para cada um desses θs, eu vou ter a densidade no ponto Y dado o θ1. No θ2, eu vou ter a densidade no Y no θ2. Então, eu vou ter a densidade no Y no θ3 até o último. Aí eu vou ter lá no final a densidade no Y até o último θ I. Bom, então o estimador da densidade no Y seria o quê? Seria tirar a média desses Fs aqui. Então o que a gente vai fazer é tirar a média ou a média deles, né? A média deles. Simplesmente tirar a média. Então, no caso, o correto, a estimação da densidade no ponto Y seria o quê? Seria 1 sobre I somatória de I igual a 1 até Izão, F de Y dado θ em cada interação. Então, em cada interação, eu vou calcular a F no ponto e aí eu vou tirar a média. Então, no ponto 800, eu tenho que calcular. Então, para cada interação do MCMC,
eu mando o R calcular a densidade para cada interação, e aí eu tiro a média das densidades. Então, fazer isso aqui é bem diferente de fazer isso aqui, de tirar a média dos tetas e depois jogar a densidade no teta das médias. Não, a gente tem que tirar a média das densidades. Então, esse F chapéu de teta dado Y, né? F chapéu de Y dado teta vai ser a média, né? Vai ser a média da densidade estimada no ponto Y. Bom, então essa é a média num ponto. Esse aqui eu peguei o ponto 800, por exemplo, o ponto 850 dos dados. Agora, se eu quiser pegar em todos os pontos dos dados, eu quero fazer a curva estimada. Então, a curva estimada consiste em pegar vários pontos de Y. Então, o que a gente vai fazer aqui é... Então, para fazer a curva estimada, para fazer a curva estimada, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, temos que calcular. Então, temos que fazer esse mesmo cálculo, né? A F chapéu de Y dado θ em um grid de valores de Y. Então, em um grid de valores de Y, onde, qual seria esse grid de valores? Seria um grid de valores que compreende o espaço amostral daquela variável, né? Então, que compreende ou, na verdade, não o espaço amostral, mas o espaço observado, né? O espaço dos pontos observados. O espaço dos pontos observados da variável. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Então, eu quero fazer a densidade estimada. Então, vamos lá. Eu tenho lá os dados. Então, vamos supor que esse aqui seria o espaço onde estão os dados, né? Então, o que acontece aqui? Vamos supor que eu vou pegar um ponto Y qualquer. Então, vamos supor que esse é o meu ponto Y. Então, o que acontece? Qual é a densidade estimada nesse ponto Y? Então, para cada iteração do MC-MC, vai ter uma densidade estimada. Então, se eu pegar, voltando ali no slide anterior, vamos supor que eu tenho lá um ponto Y. Então, na primeira iteração eu vou ter um F, na segunda iteração eu vou ter uma densidade, assim por diante. Então, o que a gente vai ter é... Então, na primeira iteração do MC-MC, vamos supor que a densidade deu esse pontinho. Esse é o pontinho da densidade no ponto Y na primeira iteração. Essa aqui é a densidade na segunda. Essa aqui é na terceira, essa aqui é na quarta, e assim por diante. Então, vamos supor lá que eu tenho lá 1000 densidades para cada interação. Então, qual é o estimador da densidade no Y? O estimador da densidade nesse Y vai ser a média desses pontos amarelos. Então, vamos supor que está mais ou menos aqui. O amarelo ficou fraco, deixa eu colocar outra cor, vou colocar vermelho mesmo. Então, a média seria a média desses pontos amarelos. Aí eu vou para um outro Y. Então, qual seria o estimador da densidade nesse Y? Então, para cada iteração do MC-MC, eu vou calcular agora a densidade nesse Y. Então, na primeira iteração, vamos supor que deu aqui. Na segunda deu aqui, na terceira, na quarta, na quinta e assim por diante. Então, para cada interação do MC-MC, a densidade vai variar um pouquinho. E aí, na hora que eu tiro as médias, ela vai estar aqui. E aí eu vou fazendo para todos os Y. Então, eu vou pegar um grid de valores aqui nos Y, aqui no eixo X, que compreende o espaço amostral da variável, né? Então, se a amplitude dos dados está entre 600 e 1300, eu vou pegar um grid que vai compreender esse intervalo. Posso pegar de 1 em 1, por exemplo. Então, para cada ponto, eu vou fazer isso aqui. Para cada ponto do grid, eu vou repetir esse procedimento aqui. Então, para esse Y aqui, eu vou estimar a densidade em cada interação do MC-MC. Então, vou estimar em cada interação do MC-MC, ele vai dar densidade no ponto Y.
e aí eu vou tirar a média dessas densidades. Então eu vou repetir isso para cada pontozinho aqui, como se eu vou pegasse um grid bem pequenininho. Então, em cada ponto desse grid aqui que eu estou fazendo aqui no eixo X, eu vou repetir tudo, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer os pontinhos amarelos das densidades em cada interação, e vou fazer o pontinho vermelho da média. Então, para cada ponto aqui eu vou fazer isso. Então, como se eu fizesse esses pontos amarelos, as densidades em cada interação, e em vermelho as médias, de tal forma que no final eu vou ter uma curva estimada. Então, no final eu vou ter lá a curva estimada. Eu vou ter a curva estimada. Então, essa curva aqui seria a curva chamada densidade preditiva. A densidade preditiva. Então, como que seria a densidade, né, estimada para os dados. Então, a amostra do MCMC, né, produziu os tetas e qual é a densidade que isso vai resultar para os dados. Então, o ideal é que quando eu faço a densidade preditiva, ela esteja mais ou menos em cima do histograma dos dados. Né? Então, uma maneira de verificar se o ajuste está bom é exatamente fazendo essa percepção. Né? Será que a densidade está perto do histograma dos dados? Então, se tiver, quer dizer que o ajuste está adequado. Agora, se estiver longe, né, alguma coisa teve algum problema que tem que ser solucionado. Né? Então, o método MCMC talvez tenha tido algum problema lá e a estimação do θ acabou não indo para a posteriori verdadeira. Então, essa é a densidade preditiva. Então, qual é o procedimento que a gente vai fazer no R? Então, vai ser esse que eu expliquei. A gente vai criar um grid de valores e para cada ponto nesse grid de valores, para cada pontinho aqui que eu fiz em vermelho, a gente vai fazer esse procedimento. Vai calcular a densidade em cada interação do MCMC. Então, para cada ponto específico, um pontinho específico aqui, a gente vai fazer a densidade, calcular a densidade em todos, que são esses pontos amarelos, e depois tirar a média desses pontos amarelos, que é exatamente o pontinho vermelho. E a densidade preditiva é como se fosse a ligação desses pontos vermelhos em todos os valores. Então, essa é a chamada distribuição preditiva. Bom, então, dito isso, a gente vai para o R, e aí a gente vai fazer a densidade preditiva nos dois exemplos da aula passada. Então, tanto para o algoritmo de metrópolis, que a gente fez para a distribuição gama, como o amostrador de Gibbs. Eu já deixei rodado aqui o exemplo do Metrópolis Eixos. Então, o exemplo da aula passada, só explicar aqui o exemplo. Então, exemplo 1. Cadê? Então, exemplo 1. Eu tenho o quê? Eu tenho x1. A gente tinha x1, xn e d era gama, alfa, beta. Bom, então não vou repetir aqui, né, mas aí nos vídeos das aulas anteriores, a gente estimou o alfa e o beta para gama, a gente teve um vetor lá, alfa 1, alfa 2, até um alfa i, e a mesma coisa para o beta. Né? Então, fazendo a estimação pelo algoritmo de Metrópolis Eixos, a gente obteve as cadeias dos parâmetros da gama, que são os parâmetros alfa e beta. Bom, então, como é que eu calculo a densidade da gama em um ponto qualquer? Então, seja um y, um ponto qualquer, um ponto qualquer do espaço amostral. Bom, então a densidade estimada no ponto y, o f chapéu do y, seria o quê? Seria a média das densidades nesse ponto. Seria 1 sobre i, somatória de i igual a 1 até izão. A densidade da gama vai ser a f. Eu vou colocar fg para vocês entenderem que a densidade da gama é fg do y dado alfa i e beta i. Então, tirar as médias das densidades da gama. Então,
Então, cada F, cada uma dessas Fs aqui, é como se fossem os pontinhos amarelos ali da página anterior, e essa média, quando eu tiro a média, é como se fosse o ponto vermelho na densidade no ponto Y. Então, o que a gente faz é criar um grid de valores de Y. Então, vamos criar. Então, iremos criar um grid de valores de Y, e para cada ponto do grid, vamos calcular, né, exatamente essas médias, né? O F chapéu de Y dado θ. E aí a gente vai ter a distribuição preditiva. Bom, então, vamos fazer o exemplo aqui. Então, eu já rodei. Então, a gente já tem o alfa e o beta aqui. Eu chamei aqui. Uma coisa importante aqui foi o histograma dos dados, né? Então, esse grid de valores, a gente vai fazer de quanto até quanto. Então, o histograma aqui do Y. Ó, ele vai... Espera aí, eu peguei o banco de dados errado aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu chamei com outro nome. Eu chamei de X os dados. Eu chamei de X. Então, os meus dados aqui eu chamei de X. Então, no caso aqui, né, o ponto, né, são os pontos do histograma. Vou colocar X. Pronto. Então, esse aqui é o histograma dos dados, né, da vazão dos dados do Rio Nilo. Então, eu vou criar um grid de... aqui. Só vou ter que editar isso aqui. Essa janela aqui do Windows 10 sempre aparece. Então, vamos lá. Então, o intervalo aqui do espaço amostral vai de 400 a 1400. Então, eu vou criar um grid de valores. Então, vamos lá. Só para a gente começar aqui a distribuição preditiva. Então, primeira coisa, cálculo da distribuição preditiva. Eu vou chamar de W esse grid de valores. Então, W vai ser uma sequência que vai... Eu vou fazer o seguinte, em vez de colocar de 400 a 1400, eu vou colocar do mínimo até o máximo de Y. Vou colocar mínimo de Y e máximo de Y. Por quê? Porque eu quero criar um script que vale para qualquer banco de dados. Porque se eu coloco de 400 a 1400, se outra pessoa tiver um outro banco de dados que varia, sei lá, de 10 a 20, já não vai valer, já tem que trocar. Então, eu quero que ele fique automático. E aí, outra coisa também que eu vou comentar é o seguinte, porque às vezes o mínimo não é o 400, às vezes o mínimo do banco de dados, ele está aqui, e o máximo ele está aqui, não está exatamente no final. Então, o que acontece? Se eu mandar ele fazer do mínimo até o máximo, ele vai fazer a distribuição cortada, ele não vai fazer tudo. Ele vai parar aqui, por exemplo, né? E aí não vai fazer esse finalzinho aqui, nem para a esquerda, nem para a direita. Então, uma coisa que eu costumo fazer é esse grid de valores um pouquinho abaixo do mínimo, um pouquinho acima do máximo, para que ele consiga fazer a curva em todo o gráfico. Então, geralmente, eu faço o seguinte, para que ele faça a curva em todo o gráfico, o que eu faço é, em vez dele começar no mínimo de Y, ele começar um pouquinho antes, sei lá, em 90% de Y. E ele acabar um pouquinho depois do máximo. Então, acabar no 1.1 vezes o máximo. E aí eu vou fazer o intervalo de quanto em quanto que eu quero que ele faça essa sequência. Então, eu vou fazer um grid aqui de 1000 pontos, por exemplo. Então, para fazer esse grid de 1000 pontos, voltando aqui para o gráfico, já acabei fechando o gráfico, mas eu vou fazer ele de novo. Então, o que acontece? Nessa sequência aqui, eu quero que ele faça 1000 pontos. Então, do 0.9 até 1.1, eu quero que ele tenha aqui 1000 pontos.
Então, para ele ter 1000 pontos, essa sequência tem que o intervalo, os intervalinhos aqui na sequência tem que ser entre o máximo menos o mínimo sobre 1000. Então, o máximo que eu coloquei lá na sequência, menos o mínimo que eu coloquei na sequência sobre 1000. Então, dessa maneira, eu vou ter 1000 pontos. Então, eu vou colocar de 1.1 vezes o máximo menos 0.9 vezes o mínimo dividido por 1000. Então, dessa maneira, eu garanto que para qualquer banco de dados, ele vai fazer um grid de 1000 pontos aqui. Ele sempre vai ser 1000 pontos. Seja os dados entre 400 e 1400, seja de 10 a 20. Então, ele sempre vai fazer 1000 pontos. Aí, no final, eu vou ligar esses 1000 pontos. Vou fazer esses 1000 pontos. Então, dessa maneira, eu garanto que para qualquer banco de dados, esse grid de valores tenha 1000 pontos. 1000 pontos é um número adequado, que já, se eu coloco um grid de valores muito espaçado, a linha fica tipo um polígono, ela não fica uma curva suave. Então, a gente coloca muitos pontos nessa sequência para que, na hora dele ligar os pontos, fique uma curva suave, fique mais próximo da curva da verdadeira densidade. Então, essa sequência vai começar aqui, 0.9 vezes o mínimo, né? Então, um pouco abaixo do mínimo, um pouco acima do máximo, e a amplitude desses pontinhos vai ser o quê? Vai ser 1.1 vezes o máximo de y menos 0.9 vezes o mínimo de y dividido por 1000. Vou abrir outro parênteses aqui, dividido por 1000. Então, essa aqui vai ser a sequência. Então, o W, eu vou imprimir o W aqui na tela para vocês verem. Tá vendo? Então, essa aqui é a sequência. Então, tem um erro aqui, porque na verdade é o X, né, gente? Meu banco de dados eu chamei de X, não de Y. Então, só corrigindo aqui. Pronto. Agora sim, ele vai fazer corretamente. Então, vamos imprimir aqui na tela o W. Pronto, agora sim. Então, ele fez aqui a sequência, vai até 1507, né? Então, a minha sequência, ela vai de... Então, para cada ponto dessa sequência, de 410 até 1507, para cada ponto dessa sequência aqui, para cada pontinho dessa sequência, ele vai fazer isso aqui. Vai fazer os pontos amarelos, a densidade em cada teta, né? E guardar as médias. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui estão os pontos da sequência. Agora, eu vou mostrar os tetas que a gente já tinha rodado lá no MCMC. Então, eu chamei o vetor dos alfas, do alfa MCF, né, e o beta MCF. Então, só relembrando aqui, histograma do alfa MCF, histograma do beta MCF. O alfa, tá, quando a gente fez a estimação do MCMC, essa aqui vou fazer o plot TS, fica melhor para vocês verem a cadeia do alfa, plot.ts, e aqui plot.ts. Então aqui vai ser o plot.ts do alfa. Então aqui é do alfa. Então a cadeia do alfa são mais ou menos 1000 pontos aqui, foram 1000 pontos do alfa e o beta também. Então, beta, acho que também tem que ser o mesmo número de pontos, acho que são 1000 pontos. Não sei se são exatamente 1000 pontos, porque na hora que a gente cortou o chute inicial, pode ter cortado um pouco mais ou um pouco menos. Então, só para a gente conferir, então o valor I vai ser o número de iterações que ficou no final, né? Depois que a gente tirou o chute inicial. Então, I vai ser lente do alfa MCF, ó. Então o número de iterações que ficou no final para a gente foi 990, não é exatamente 1000. Então a gente tem 990 iterações. Bom, então a gente vai rodar aqui a distribuição preditiva. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a densidade em cada ponto dessa sequência, né, para cada interação. Então para cada ponto
do espaço amostral, a gente vai fazer as densidades para cada interação. Então eu vou criar uma matriz onde eu vou guardar isso. Então eu vou criar a matriz PRED, que vai ser a matriz da preditiva. Preditivas, vou chamar de preditivas. Preditivas vai ser o quê? Vai ser um array 0,c. Uma coisa que eu não guardei ainda é o tamanho do vetor, né? Então, vou colocar aqui n. N vai ser o length dessa sequência. Quantos pontinhos eu tenho nessa sequência? Eu vou chamar com outro nome, que n é o tamanho da amostra. Só para não confundir, eu vou chamar de m. M. Então, deixa eu ver quanto que é m. M. Está aqui. Tá aqui. Então, M, né? São 100. São 100, era para ser 1000 aqui. A sequência deu. Não, acho que eu não compilei aqui o M ainda, né? M é o lente, não é a lente do X, é a lente do W. M é a lente do W da sequência. Agora sim. Então, M. Pronto, M é 1001, né? Essa sequência dividiu em 1000, acabou tendo um ponto a mais, né? Acabou tendo. Mas tudo bem. Então vamos lá. Então o preditivo vai ser C, M por I. Então vou fazer aqui um for, vou fazer dois fors. Um for para ele calculando as densidades para cada interação e depois um for para ele calcular as densidades na sequência, né? Para cada ponto da sequência. Então vou fazer um for. Vou fazer um for j de 1 até m. E vou fazer um outro for. Vou até abrir as chaves aqui. Vou fazer um for i de 1 até i. Então o que vai acontecer? Então ele vai fazer as preditivas. As preditivas. Então, na primeira casinha aqui da matriz, eu coloquei primeiro a sequência, né? Então, vai ser J. E a iteração vai ser I. Então, preditivas JI vai ser o quê? Vai ser a densidade da gama para o ponto J da sequência na iteração I do alfa e do beta. Então, as preditivas no ponto J da sequência e na iteração I, então vai ser como? Vai ser a densidade da gama do ponto do WJ de qual gama? Da gama alfa MC, eu chamei aqui de alfa MCF, né? Alfa MCF e beta MCF I. Então ele vai fazer, deixa eu ver aqui, só fechei uma chave aqui ainda. Então o que acontece? Para cada ponto da sequência, se eu fizer esse for aqui, ele vai fazer, então eu estou lá no ponto Y1. Então, o que eu marquei aqui de azul, ele vai fazer ele vai fazer os pontinhos amarelos, né? Então é como se aqui ele fizesse os pontinhos amarelos. Então, eu estou lá no ponto YJ, né? E ele vai fazendo esses pontos amarelos para o Y todo. Aí eu vou criar um outro vetor agora para salvar a média. Eu quero salvar os vermelhos. Então eu vou chamar aqui, eu vou criar um outro vetor, que vai ser o vetor média pred, a média das preditivas. Vai ser um array 0, C, M por 1. Só M mesmo. Então aqui eu quero salvar só as médias em cada posição. Então eu não quero saber, ele já vai tirar a média das iterações. Então eu vou fazer o seguinte, quando ele terminar esse for aqui, antes de fechar o segundo for, eu vou fazer o seguinte. Então, como ele já rodou aqui, para cada J ele já rodou todos os I's, então eu vou fazer a média nessa posição. Então, a média pred na posição J vai ser o quê? Vai ser
tirar a média dessas preditivas aqui. Então, depois que ele rodou a média preditiva no J1, no J2, no J3, no J4, no JI, eu tiro a média deles. Então, vai ser a média das preditivas, vírgula J, né? Ele já rodou para todos lá no fórum anterior, né? Então, aqui ele rodou para todos. E aqui eu estou tirando a média. Então, estou tirando a média. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, nessas duas primeiras linhas, ele vai fazer os pontinhos amarelos. E aí, nessa terceira linha aqui, ele vai calcular o pontinho vermelho, que é a média. E aí, o que eu faço? Esse for aqui significa que eu vou repetir para todos os y. Então, esse for maior quer dizer que eu vou fazer esse mesmo procedimento. Esse procedimento que eu fiz aqui, eu vou fazer para todos, né? Para o y1, para o y2, para o y3, até o ym. Eu vou repetir esse procedimento para todos. Então, esse último for aqui está indicando que eu vou fazer a mesma coisa. Esse for aqui está indicando que eu vou fazer a mesma coisa para todos os pontos, né? Então, aí eu vou ter a preditiva. Então, a média vai ser então, eu vou ter a média das distribuições preditivas. E a gente vai desenhar a curva. Então, se tudo estiver correto, né? Eu acho que a gente vai conseguir fazer a curva da distribuição preditiva. Então, vamos lá. Então, eu vou compilar o que eu não compilei ainda. Aqui, preditivas, né? Acho que ainda não compilei. Vou compilar aqui preditivas, as médias, né? Então ele vai fazer tudo aqui. Então dentro do for ele já vai fazer tudo. Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá, uma coisa que deu um erro aqui é a média das preditivas J, né? Porque o índice do J é o primeiro, do E é o segundo. Então só deu esse errinho aqui, já corrigi, vamos rodar. Ele vai fazer. Eu vou rodar de novo aqui, até a declaração, porque com 0, estou com medo de, como eu não apaguei os vetores, pode ser que ele salve alguma coisa em cima do outro. Pronto. Então, olha só. Então, esse vetor aqui, média pred, seria o quê? Seria as densidades preditivas em cada ponto da sequência. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou plotar a densidade preditiva em cima do histograma. Então, eu vou plotar a densidade preditiva em cima do histograma. Então, eu vou fazer aqui primeiro o histograma aqui do X, né? Os dados são X. E só um detalhe, quando a gente for fazer o histograma agora, para a gente fazer a linha da densidade, é sempre colocar frec igual a F, né? Para que ele faça o histograma na mesma escala da densidade, né? Então, histograma X frec igual a F. Então, vou fazer aqui. Então, aqui está o histograma. Agora a gente vai desenhar a curva em cima do histograma, a curva dessas médias, essa média pred. Então, eu vou fazer aqui um plot. Então, no eixo X, ele vai plotar a sequência. E no eixo Y, ele vai plotar a densidade dessas médias dessa sequência. Então, vou fazer um plot W. E aí, no eixo Y, vai ser a média das preditivas, né? Média pred. E aí, eu quero que ele plota a linha mesmo, né? Se eu não colocar mais nada aqui, ele vai plotar pontos, né? Então, eu vou colocar type igual a L. Vou colocar aqui para ele fazer uma linha mais grossa, LWD igual a 2. E aí eu vou também mudar a cor, pedir para ele imprimir em vermelho. Então, quando ele vai plotar aqui, então vamos ver. Então, esse aqui é o gráfico, então ele vai plotar aqui a média. Na verdade é lines, né, gente? Coloquei plot, mas é lines. Se eu for colocar plot, ele apaga o histograma, né? Vou colocar lines. Aí type igual a ele não precisa, porque ele já vai fazer o lines. Então eu vou dar o comando aqui novamente do histograma, agora sim lines. Pronto aí. Então essa aqui é a distribuição preditiva. A distribuição estimada
quando eu tiro a média, né, das observações, né, para cada interação do MCMC, essa aqui vai ser a distribuição preditiva. Então, é como se eu tivesse plotado várias curvas aí. Então, se eu quisesse plotar, por exemplo, as curvas amarelas, então, na primeira interação, eu vou plotar agora, então, só por uma questão didática, plotar as curvas nas várias iterações do MCMC. Então, por exemplo, na iteração 1, por exemplo, então, se eu vou fazer aqui o histograma de novo, x frec igual a f. Se eu quisesse plotar, por exemplo, a curva só da primeira iteração, então seria o quê? Em vez de colocar a média, eu vou colocar aqui preditivas da primeira iteração, 1,1, na verdade, 1. Eu vou colocar yellow só para ficar igual ao desenho que eu fiz lá, né? Então, se eu colocar só na primeira iteração, ó, então na primeira iteração do MCMC ele produziu essa preditiva. Na segunda iteração, então mudar aqui preditivo de 0,12, ele produz outra curva. Na terceira, ele produz outra, y3, ó. Na quarta iteração do MCMC e assim por diante. Então, o que acontece? Para cada iteração do MCMC tem uma densidade estimada. Então, se fizer para todas as 1000, vou colocar uma sequência aqui, um for, e de 1 até i. Então, se para cada iteração do MCMC eu pedir para ele fazer as linhas preditivas, vírgula i, ele vai fazer aquilo que eu fiz lá no começo. Ele vai fazer a linha para cada iteração do MCMC. Tá vendo? Ó? Então, o que acontece? Para cada iteração do MCMC, eu tenho uma densidade diferente. Eu tenho uma densidade diferente para cada interação do MCMC. E a linha vermelha, que é essa aqui, quando eu tiro a média dessas curvas amarelas, é exatamente a distribuição preditiva. Então, a distribuição preditiva é como se fosse uma média dessas curvas em amarelas, que são as curvas para cada iteração do MCMC. Então, dá o comando aqui para ele plotar a média. Está aqui, ó. Então, a distribuição preditiva ela é a média das curvas para cada interação do MCMC. Então, basicamente, é isso que a gente faz, né, para calcular a distribuição preditiva. A gente faz a curva para todas, para cada interação, e tira a média dessas curvas. É isso que a gente está fazendo. Então, o que a gente está fazendo é exatamente isso aqui, tirar a média, calcular a curva para todas, e lá no final, depois que ele calculou a curva para todas, ele vai tirar a média. E aí ele está calculando, ó, manda ele rodar de novo, aí lá no final ele tira a média. Então é isso, é assim que é a distribuição preditiva. Eu vou fazer também para o outro exemplo que a gente fez para a distribuição normal. Eu vou só salvar aqui esse banco de dados, salvar esse script, né? Acho que está salvo. Aí eu vou abrir aqui o script da normal. Aí eu vou fazer o seguinte, antes de eu abrir o script da normal, eu vou pegar esse script que eu já fiz para gama, porque o que acontece? Da gama para normal vai mudar muita pouca coisa. O que vai mudar é só onde era de gama, agora vai ser de nome. Os parâmetros serão os parâmetros da normal. Então, vou abrir aqui o segundo exemplo da distribuição normal. Cadê? Acho que é esse script Gibbs aqui. Então, script Gibbs. Eu só vou colar logo aqui o pedaço da preditiva. Esse aqui da gama eu já vou fechar. Então, nesse segundo script que a gente fez na aula do amostrador de Gibbs, a gente estimou o mesmo banco de dados, agora supondo que eles têm distribuição normal. Então, eu vou rodar aqui as estimativas que a gente fez. Deixa eu só... Eu vou botar para rodar.
Tá aqui. Então, tudo que a gente fez, né? Então, são dois parâmetros. Na normal, a gente tem o Mi e o Φ, né? O Mi é a média e o Φ é a precisão, que é o inverso da variância. A gente rodou em cima do mesmo banco de dados, né? Ele vai esperar ele rodar, tirou os estimativos pontuais intervalares, né? Então, o que interessa aqui para a gente vai ser... deixa eu ver se eu chamei os dados de X aqui também, né? Nesse segundo script, histograma de X. Ó. Então, a gente usou o mesmo banco de dados, mas só que aqui a gente está estimando eles pela distribuição normal. A gente fez o MCF, então esse aqui são os pontos da posteriori do Mi, e os pontos da posteriori do Φ é o Φ MCF. Então a gente vai fazer a mesma coisa, né? Esse aqui é o Φ, a precisão, é o inverso da variância. Então a gente tem a estimativa do Mi e do Φ. Bom, então agora a gente vai fazer a distribuição preditiva. Como é que fica normal estimada, né, nessa curva aqui dos dados? Então vai ser muito parecido. Então o que vai mudar agora os parâmetros é o Mi e o Φ. Então voltando aqui para o script, vou fechar o gráfico aqui por enquanto. Então, voltando aqui para o script, ó. Então, a sequência, o intervalo da sequência vai continuar sendo o mesmo. Então, a sequência vai ser a mesma, né? Então, isso aqui é aquilo que eu falei. Se vocês rodarem isso para outro banco de dados, aqui pode deixar do mesmo jeito, não precisa mudar nada. Desde que você chame o banco de dados de X, obviamente. Então, M é a sequência de W, né? A gente já plotou aqui o alfa e no caso, agora os parâmetros vão mudar, né? No caso, como eu estou na distribuição normal, os parâmetros agora é o mu, MCF, né? E o Φ, MCF. E aí o I, o número de iterações, vai ser o comprimento do vetor, ou do mu ou do F, tanto faz. Então, eu não lembro se a gente teve o mesmo número de iterações lá do algoritmo anterior. Não, aqui a gente rodou para mais iterações. Quando a gente fez o exemplo no laboratório, a gente rodou para mais iterações. Então tá certo, aqui continua igual, né? Então ele vai fazer a mesma coisa. Para cada ponto ele vai tirar as médias das densidades, mas só que agora eu estou trabalhando com densidade da normal, não da gama. Então o que vai mudar aqui no script é, em vez de ser d gama, vai ser dnorm. Dnorm. E os parâmetros também serão parâmetros da normal. Então em vez de ser alfa e beta, é mi e φ, né? Então lembrando sempre que o segundo argumento do dnorm é o desvio padrão. Então, na verdade, se o φ é o inverso da variância, o desvio padrão em relação a φ é 1 sobre a raiz de φ. Então, o argumento que eu tenho que colocar aqui no dnorm é o desvio padrão, né? Então, se o parâmetro que eu estimei lá foi a precisão, então aqui o desvio padrão em relação a φ é 1 sobre SQRT de φ. Então, ele vai fazer a mesma coisa, mas só que para normal. Então, ele vai fazer... Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Então, percebo que mudou só a distribuição e os parâmetros. Então, ele está rodando as preditivas. Vou mandar ele rodar aqui o histograma dos dados, ó. E aí, qual vai ser a linha estimada pelo ajuste da normal? Deixa eu ver aqui. Acho que faltou declarar alguma coisa aqui. W. Acho que o W aqui, o comprimento do W é diferente. Eu tenho que rodar o W de novo. Deixa eu ver aqui, M. Eu ainda não compilei aqui essa parte. Como eu não tinha compilado esse comecinho aqui para esse exemplo novo, acabou dando uma confusão com o exemplo anterior. Então, vou rodar de novo. Pronto, agora acho que vai dar certo. Então, ele está rodando. Pronto, ele rodou.
Vamos ver aqui, eu vou fazer. O histograma já tinha feito, vou mandar ele fazer a linha da preditiva. Então tá aqui, ó. Então essa aqui é a densidade preditiva fazendo a estimação pela distribuição normal. E agora eu vou plotar, vou fazer o mesmo que eu fiz. Vou plotar as 1000 e tantas curvas. Para cada densidade do MCMC, eu vou mandar ele plotar as curvas. Vou colocar aqui. Eu vou mandar ele plotar as curvas e depois no final ele vai tirar a média. Vai fazer as linhas amarelas e aí o resultado, a média, ele vai fazer em vermelho. Então, ele está plotando aqui as 1000 e tantas densidades para cada iteração e no final, quando ele terminar tudo, ele vai tirar a média, que é exatamente a linha vermelha, que é a chamada distribuição preditiva. Então ele está rodando, como tem mais iterações do que o exemplo anterior, ele está demorando um pouquinho mais. Pronto, mas aqui está a distribuição preditiva. Então, obviamente, quando vocês forem apresentar o resultado, não precisa mostrar essas linhas amarelas, né? Estou mostrando aqui mais por uma questão didática para vocês verem o que é feito na prática, né? Assim, como é que funciona esse cálculo da distribuição preditiva. Ele faz a curva para cada iteração do MCMC e lá no final ele tira as médias. Então isso vale para qualquer outro exemplo. Se vocês têm um banco de dados, que você tem uma outra distribuição que não é normal e não é gama, é uma outra distribuição, aí vocês vão estimar os parâmetros dessa distribuição pelo MCMC e a preditiva é só fazer isso aqui. A densidade, em vez de ser D norm, D gama, vai ser a D que vocês estarão trabalhando, né? Então vai mudar muito o mecanismo de cálculo da distribuição preditiva muda muito pouco de uma distribuição para outra, né? Vai mudar praticamente só os parâmetros. Vocês estimaram nossos parâmetros de uma distribuição pelo MCMC e aí depois vocês vão fazer a densidade. Bom, então é isso, gente. Então é isso que eu tinha que explicar sobre a distribuição preditiva. Eu vou encerrar aqui a gravação.